vídeo nós vamos ver que o arrependimento está na fé e na salvação. Como então o homem é salvo? O Evangelho de João nos diz claramente que é pela fé. Os livros de Romanos e Gálatas também dizem claramente que é pela fé. Gálatas nos afirma que é somente pela fé. No Novo Testamento existem esses 3 livros que tratam da questão da salvação. O Evangelho de João, Romanos e Gálatas. Todos os 3 livros dizem que a salvação é somente pela fé e não pela lei. Então, qual posição o arrependimento ocupa? Se lermos a Bíblia, veremos que arrependimento nunca está isolado da fé. Arrependimento nunca está separado da fé. O assunto da salvação e outros assuntos também. Isso não significa que uma pessoa é salva pela fé e pelo arrependimento. O arrependimento está incluído na fé e já está incluído na salvação. Quando um homem crê no Senhor Jesus, o elemento de arrependimento já está incluído nesse crer. Se alguém diz que é salvo, então a sua salvação já inclui arrependimento. O arrependimento nunca está separado da fé. Está sempre incluído na salvação. Agora, vamos considerar se o arrependimento é uma condição para a salvação. No Novo Testamento, na época do livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo veio e o Evangelho completo foi pregado. O livro de Atos parece mostrar-nos que arrependimento é uma condição para a salvação. Muitos não interpretaram adequadamente o assunto, não viram e não discerniram adequadamente o assunto, porque não viram a posição do arrependimento no contexto das histórias de Atos. Sem dúvida, o Antigo Testamento também fala sobre arrependimento. Jonas pregou aos homens de Nínive que se eles não se arrependessem, Deus iria destruí-los. Jonas capítulo 1, por exemplo, versículos 1 e 2, Deus entregando a mensagem a Jonas. Eles se arrependeram, vestiram-se de panos de saco, cobriram-se de cinzas e jejuaram. Isso foi por causa das suas obras passadas, as suas más obras passadas. O fato de vestirem-se de panos de saco e cobrir-se com cinzas não foi por causa dos atos futuros do que eles praticariam ainda. Se fosse, que pano de saco e cinza teriam de ver com isto? Arrependimento é lamentar e condenar o comportamento passado de uma pessoa. Uma pessoa veste-se com pano de saco e cobre-se com cinzas porque percebe que está errada perante Deus. Anteriormente ela pensava que estava viva, agora fica sabendo que estava morta. Portanto, lamenta por causa das suas obras erradas do passado. Isso é arrependimento? Foi isso que Jonas pregou. Antes que o Evangelho do Senhor Jesus viesse, não víamos salvação pela fé. O que tínhamos então era somente arrependimento de obras passadas. Mais tarde, João Batista veio. Ele não pregou fé, somente pregou arrependimento. Isto é, um arrependimento dos atos e das transgressões do passado. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, ele disse uma coisa muito boa. Ele disse, abre aspas, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Fecham aspas. Ele também disse que, abre aspas, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Fecham aspas. Isso está em Lucas capítulo 3, versículo 11. Temos que perceber que isso não é arrependimento. Antes é o fruto do arrependimento. Essas obras que estão sendo praticadas. Arrependimento refere-se ao passado e o fruto do arrependimento refere-se ao futuro.
A partir daquele momento que a pessoa se arrependeu do que ela praticou até então, então ela começa uma nova vida. No tempo de João, o evangelho completo não tinha ainda sido pregado e a luz da verdade não tinha sido ainda totalmente revelada. Para conduzir os homens a Deus, ele tinha de levá-los a uma visão diferente do passado, ou seja, mostrar que havia necessidade de se arrepender. Logo após, o próprio Senhor Jesus veio. Após isto, o evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos. O evangelho de João, o apóstolo. Os primeiros 3 evangelhos falam sobre o que o Senhor Jesus fez na eternidade. Todo leitor da Bíblia sabe que o evangelho de João não fala de coisas relacionadas com o tempo, ao contrário, fala de coisas da eternidade. Começa no princípio e termina com o recebimento da vida eterna. Note João capítulo 1, versículo 1 e João capítulo 20, versículo 22. Os primeiros 3 livros, os primeiros 3 evangelhos falam sobre o filho de Davi, o filho de Abraão, Mateus capítulo 1, versículo 1. Isso nos mostra o Cristo no tempo. João nos fala sobre o Cristo na eternidade. João capítulo 3, versículo 13. Os primeiros 3 livros, os primeiros 3 evangelhos são transitórios, portanto, eles falam sobre arrependimento. Mas por que o Senhor Jesus também fala sobre arrependimento? Mateus capítulo 4, versículo 17. Porque o reino dos céus se aproximara. Pelo fato de o reino dos céus ter se aproximado, temos de arrepender-nos. Mas no Evangelho de João, depois da pregação do Evangelho completo, não há mais nenhuma menção de arrependimento. Em Atos dos Apóstolos, alguns versículos também dizem que salvação tem de ser pela fé. Atos capítulo 16, versículo 31, diz o seguinte: Paulo e Silas falaram para um carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Porém, em alguns pontos em Atos, o arrependimento é mencionado sozinho. Não há menção da fé. É por isso que alguns cristãos compreendem mal o arrependimento como condição para a salvação, parecendo que o arrependimento é como quase que fosse uma obra. Ele tem que deixar literalmente, fisicamente, certas coisas, quando que na realidade o interior ainda ama aquilo. Então, este não é o verdadeiro arrependimento produzido por Deus no coração do homem. Então, a fé não está destituída do arrependimento. Nem o arrependimento verdadeiro está destituído da fé. Ambos vão juntos na obra da salvação. O arrependimento é uma consciência, uma decisão tomada no seu interior, produzida por Deus, que Ele está virando as costas para todo o seu passado. O seu passado está condenado por Deus e Ele compreende isto, e Ele aceita isto. Então, existe a fé, onde Ele confia no Senhor Jesus, abraçando uma nova vida, abraçando o seu Salvador. Espero que você faça isto, hoje, ainda hoje, e tenha uma nova vida com Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.